Honra a teu pai e a tua mãe. Parentesco corporal e espiritual. Os laços do sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito do reencarnante existia antes da formação do corpo. Não é o pai que cria o espírito de seu filho. O pai não faz mais que lhe fornecer o envoltório físico, mas deve ajudar o filho no seu desenvolvimento intelectual e moral para fazê-lo evoluir. Os espíritos que se encarnam numa mesma família, sobretudo como parentes próximos, são, o mais frequentemente, espíritos simpáticos entre si, unidos pelas relações anteriores que se revelam por suas afeições recíprocas durante a vida terrena. Mas pode acontecer que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, separados por antipatias igualmente anteriores, que se expressam também pelo seu antagonismo na Terra para lhes servir de provações. Os verdadeiros laços de família não são aqueles formados pela consanguinidade, são os que nascem da afinidade e da comunhão de pensamentos que unem os espíritos antes, durante e após a sua encarnação. Por esta razão é que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se fossem irmãos de sangue. Eles podem atrair-se, procuram-se, tornam-se amigos, enquanto que dois irmãos consanguíneos podem se repelir, assim como vemos todos os dias. Este é um problema moral que só o Espiritismo poderia resolver pela pluralidade das existências. Veja o capítulo 4, item 13 desta mesma obra. Há, portanto, duas espécies de família: as famílias por laços espirituais e as famílias por laços corporais. As primeiras são duráveis, fortificando-se pela depuração das almas e se perpetuam no mundo espiritual através das diversas migrações da alma. As segundas são tão frágeis quanto a matéria, extinguindo-se com o tempo e quase sempre se dissolvem moralmente ainda na vida atual. Foi este princípio de parentesco espiritual que Jesus quis fazer compreender existir, quando disse a seus discípulos: "Eis aí a minha mãe e meus irmãos." O que quer dizer? Esta é a minha família pelos laços do Espírito, porque qualquer um que faça a vontade de meu Pai, que estás nos céus, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. A inimizade dos irmãos de Jesus está claramente expressa na narração do Evangelho de Marcos, onde se escreve que eles se propunham a apoderar-se do Mestre sob a alegação de que ele havia perdido o Espírito. Informado Jesus da chegada deles e conhecendo os sentimentos que eles nutriam a seu respeito, era natural que dissesse, ao falar de seus discípulos no sentido espiritual: "Eis aí meus verdadeiros irmãos." Como a mãe de Jesus os acompanhava, ele generalizou o ensinamento, sem que isso implicasse de modo algum que haja pretendido que a sua mãe, segundo o corpo, nada lhe era como espírito e que nada merecia dele senão a indiferença. A conduta de Jesus em outras circunstâncias deixou suficientemente provado o carinho pela sua mãe.